recuperação após o procedimento do Rezum. Como é que ela é? Quais são as dificuldades? Quanto tempo demora para ter o resultado? Você quer saber tudo isso? Fica aqui até o fim e você vai saber não só disso, mas muito mais. Eu sou o Dr. Mark Neumayer, sou médico urologista com foco no tratamento de doenças da próstata através de cirurgias, procedimentos minimamente invasivos. E aqui eu vou comentar também sobre minha experiência pessoal com Rezum, uma das maiores do Brasil, como é que os pacientes eles saem depois desse procedimento. Então, o primeiro ponto é entender que a próstata é uma glândula muito pequena, é do tamanho de uma amêndoa mais ou menos. Ela é um canal, ela é um túnel, a urina passa no meio dela. E muita gente pensa o seguinte, poxa, tem um canal, tem um cano dentro da próstata. A glândula, então a parede do cano é a próstata. É o primeiro ponto que eu acho que é muito importante que você entenda, porque muita gente se preocupa, né, com esse canal ali no meio. Mas a próstata ela vai crescer na maioria dos homens, crescendo, e quando ela cresce, ela pode entupir, obstruir o canal da urina. E às vezes você tem uma próstata muito grande, acima lá de 80 gramas, 90 gramas, mas não tem muito sintoma urinário. Você está com um jato muito forte, não acorda à noite, não tem nenhum problema. Já outras pessoas têm uma próstata pouco crescida, 35 gramas, o normal seria ali até 30 gramas, né? Então 35 gramas, mas com muitos sintomas. Ou seja, uma próstata muito obstrutiva, que cresceu para dentro do canal. E isso acontece frequentemente, ou seja, o tamanho em si, ou seja, não é uma regra, e quanto maior a próstata, mais obstrutiva ela vai ser. Existe sim uma relação, mais chance de obstruir, com certeza, porém, essa relação ainda é fraca. Então, quando ela obstrui o canal da urina, ela vai causar alguns sintomas, como, por exemplo, um jato de urina mais fraco. Você pode dizer que você tem um jato de urina forte, mas se eu perguntar para você como é que está teu jato de urina em relação ao que já foi lá com 30 anos de idade, está mais fraco? Essa pergunta é primordial. Eu já vi muito paciente com problema de bexiga, urinando muito mal, e ele falar que está urinando bem. Então, essa é uma pergunta que tem que ser muito objetiva. Então, o ideal é que você tenha um jato forte e que esvazie sua bexiga em 30 segundos. Outro sintoma muito comum é acordar à noite. Acorda mais de uma vez à noite para urinar, já prejudica a qualidade do sono. Você já não tem um sono reparador, então vai estar sempre cansado, indisposto. Pode afetar o teu humor também, então afeta sim a qualidade de vida. E outro sintoma que afeta bastante é aquela sensação, aquela vontade de ter que sair correndo para ir no banheiro. Tenho pacientes que faziam palestras e tinham que parar a palestra no meio para ir ao banheiro, e ainda demorava no banheiro, depois voltava, imagina, que situação chata. Isso afeta muito o teu dia a dia, e muitas vezes você nem percebe. Mas esse crescimento da próstata causando sintomas, isso tem tratamento. Durante muito tempo só tinha remédios, né? Doxazosina, tansulosina, finasterida ou raspagem ou laser, algo muito agressivo. Hoje nós temos a possibilidade de poder indicar o tratamento com Rezum, um tratamento menos invasivo, injeção de vapor dentro da próstata. Eu não indico o Rezum para todo mundo. Eu tenho uma vasta experiência com Rezum, porém eu faço laser, eu faço Rolep. Eu gosto muito dessas outras técnicas, mas eu indico muito o Rezum para quem quer alguma coisa menos agressiva, para quem não quer ficar no hospital, porque você pode fazer o Rezum e ir para casa, e para quem quer ter mais chance de preservar a eliminação seminal. E para a maioria dos homens isso é muito importante. E por isso o Rezum faz muito sucesso. Para quem quer preservar ou ter mais chance de preservar a eliminação seminal, o Rezum é uma excelente opção. Agora, se isso não é importante para você, então eu gosto de ser mais desobstrutivo, eu gosto de fazer o laser, eu gosto de fazer o Rolep, são cirurgias muito boas. Ok, precisa ficar internado, vai ser uma anestesia geral ou uma raquiana, enquanto que no Rezum é apenas uma sedação. Então, quando eu indico o Rezum, embora o tempo de cirurgia seja de 30 minutos ali, de cirúrgico mesmo ainda é menos, mas de sala 30 minutos, o tempo de contato médico ele é um pouco maior. Gosto de acompanhar todos os pacientes até ter o resultado. E agora eu vou comentar o pós-operatório do Rezum. Então, por que eu gosto de acompanhar? Porque precisa sempre estar em cima. Vocês podem ver aqui no meu canal que tem muitas entrevistas já, muitos relatos de pacientes contando como é que foi o pós-operatório. Mas são relatos isolados, né? Então eu vou comentar aqui como é que é o mais comum. Tá? Quando acaba o procedimento, o paciente fica com uma sonda. E essa sonda não fica com coletor de urina, não fica com aquela bolsinha que vai enchendo urina. Fica apenas com um caninho. E esse caninho ele vai ser fechado por uma espécie de válvula. E você vai sentir a vontade de urinar, né, o desejo de urinar, vai ao banheiro e tira a válvulazinha, pode eliminar toda a urina, vai sair tudo, fecha de novo.
continua teu dia a dia, né? Coloca essa sonda dentro da cueca e segue o dia. Então, após esse procedimento, ele fica com essa sonda, espera 1 hora, 1 hora e meia após a sedação, poder comer alguma coisa e vai para casa. Muita gente de outras cidades, eles fazem o procedimento e pode voltar até para suas cidades no mesmo dia. Já outros preferem passear na cidade, enfim, faço em Curitiba, faço em São Paulo, e ficam na cidade até a retirada da sonda. E na retirada da sonda, que vai demorar de 3 a 7 dias, dependendo cada caso, eu tenho que observar se ele vai urinar. Então, em torno de 5%, você que precisa repassar a sonda e precisa ficar um pouco mais de tempo com essa sonda para reduzir a inflamação. Então, por que tem que usar sonda? Primeiro ponto. Porque o resumo ele vai causar uma inflamação. Ele vai gerar essa lesão dentro da próstata. E essa inflamação, como a próstata é um túnel, essa inflamação pode fechar esse túnel, trancar de vez. Por isso é usada a sonda até essa inflamação sair. Agora, em alguns casos, pode demorar um pouco mais. Uma pessoa é diferente da outra. Pode ser que no teu caso pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. E dependendo da quantidade de aplicações que eu fizer do resumo, eu posso usar apenas 3 dias a sonda, só para garantir, como também posso usar mais tempo, 7 dias. Isso também vai depender da função da sua bexiga. Se sua bexiga é uma bexiga forte, bexiga ainda que tem força, se tem lobo mediano, se não. Então é isso que nos diz a probabilidade de conseguir retirar essa sonda. Mas normalmente as pessoas não reclamam muito da sonda, não. Sonda tranquilo, a retirada também. Eu não tenho visto pacientes reclamarem da retirada da sonda. E a grande maioria já urina melhor após a retirada. Então, o que pode acontecer nesse período é ter sangramento ao redor da sonda, sangramento leve na urina. Isso é muito pouco, não vai fazer uma anemia, não é grave. Nenhum paciente até hoje trancou a urina, teve retenção urinária nesse período, ou a sonda trancou, né, por algum tipo de coágulo. Então, depois da retirada vem uma segunda fase. Então, essa segunda fase aqui ela é mais importante, por isso que eu gosto de acompanhar. Porque em torno de 10 dias após, 15 dias, começa a regeneração. E aí sim você pode, em 8 a 10% dos casos, ter algum tipo de dor para urinar. Começa a arder e começa a ficar, às vezes o jato começa a afinar novamente. As pessoas se assustam porque acham que o procedimento não deu certo. Mas na verdade é uma fase de regeneração. E ela dura aí, em torno de alguns dias, algumas semanas, podem durar para algumas pessoas. E aí eu preciso entrar, se tiver dor, com algum remédio analgésico. Eventualmente eu vou fazer um exame de urina para ver se não tem infecção associada. Então esse risco é em torno de 8 também a 10%. Risco baixo, mas existe. E para aquelas pessoas que têm o lobo mediano, esse lobo mediano ele tem que ser reabsorvido também, mas algumas pessoas até pode ser eliminado. Então esse é um ponto que eu fico controlando para que tenha o melhor resultado. Então, para reduzir o tamanho da próstata, ele é um pouco mais demorado. Então, pode demorar de 1 a 3 meses. A grande maioria já tem melhora no primeiro mês. Então, essa reabsorção ela é mais lenta, demora de 1 a 3 meses. E algumas pessoas até sentem ainda melhora depois ainda de 6 meses. Vão melhorando. Isso é muito bom. E que, na verdade, essa parte que vai ser reabsorvida, né, essa quantidade de células que morreram, para muitas pessoas vai ter uma redução do tamanho da próstata em até 30% ali do caso. É um alívio, é uma desobstrução muito importante. Melhora assintomática, assim, é muito expressivo. Melhora do fluxo da urina e definitivo. Então, se você está pensando em fazer esse procedimento e tem ainda alguma dúvida relacionada ao pós-operatório, deixa aqui nos comentários, eu faço questão de responder você também. Ou também me acompanha lá no Instagram, no @dr.markneumeier, e lá também tem muitas informações importantes da próstata, sobre o resumo, sobre o laser, ROLEP. E não deixe também de dar seu like aqui nesse canal. Também é muito importante. Até o próximo vídeo.